Uma noite tranquila no hospital se transforma em um pesadelo quando um homem invade a sala pré-operatória e aperta as mãos em torno do pescoço de sua esposa grávida. Num instante ela está lutando para respirar, e no instante seguinte ele está correndo para a escuridão, deixando-a à beira da vida e da morte. Ele pensa que pode se esconder na floresta. Ele pensa que pode enganar a lei. Ele pensa que pode enterrar a verdade para sempre. Mas ele não tem ideia de quem ele cruzou, pois a mãe dela é a última pessoa na Terra que ele deveria ter desafiado. O que se segue é uma colisão de violência, fuga e justiça que se fecha de todas as direções. E acredite, você não vai acreditar até onde este homem vai quando o pânico o domina. As luzes fluorescentes do centro médico de Minneapolis brilhavam com um fulgor frio e constante, enquanto Ellie Dawson era rapidamente levada pelas portas duplas da área pré-operatória. As enfermeiras guiavam sua maca pelo corredor polido, seus passos rápidos e controlados, suas vozes calmas, mas urgentes. A respiração de Ellie vinha em tremores superficiais, sua visão embaçada nas bordas. Sua mão se apertou contra sua barriga inchada, enquanto tentava acalmar o pânico crescente em seu peito. A pressão arterial dela está subindo, disse uma das enfermeiras. Ela está mostrando sinais de pré-eclâmpsia grave. Ellie ouvia as palavras, mas não conseguia absorvê-las. Tudo parecia distante, como se seu corpo não mais pertencesse a ela. Sua cabeça latejava, sua garganta se apertava, e cada respiração parecia mais fraca que a anterior. Ela tentou falar, mas sua voz se dissolveu em um fraco engasgo. Jonathan Kane caminhava atrás da maca com o passo controlado de um homem que queria que todos acreditassem que ele estava no comando. Seu paletó impecável ainda estava no lugar, e seus sapatos lustrados ecoavam nitidamente no chão. Ele olhou para o relógio, franzindo a testa, como se a emergência diante dele fosse um inconveniente e não um perigo para a vida de sua esposa. Eu disse que poderíamos ter esperado, Jonathan murmurou entre dentes. Você não precisava fazer uma cena em casa. Uma enfermeira se virou para ele com profissionalismo firme. Senhor, a condição de sua esposa é crítica. Ela precisa de avaliação imediata. Jonathan acenou com a mão em irritação. Ela sempre exagera. Podia ter esperado até de manhã. Você não tem ideia do quão importante é a reunião de amanhã. Ellie sentiu as lágrimas brotarem nos cantos de seus olhos. Ela tentou alcançá-lo. Seus dedos trêmulos mal se levantaram do cobertor. Jonathan, ela sussurrou. Eu não consigo respirar. Por favor. Ele suspirou ruidosamente. Irritante. Você consegue respirar perfeitamente. Você sempre diz isso quando está estressada. As enfermeiras o ignoraram e empurraram a maca para a sala pré-operatória. As máquinas começaram a apitar. As luzes do teto eram brilhantes o suficiente para irritar os olhos de Ellie. Um médico entrou apressadamente, revisando o histórico enquanto se aproximava. Ela está perdendo saturação de oxigênio, ele disse. Precisamos nos preparar para uma intervenção de emergência. Senhor, precisamos da sua assinatura de consentimento. Ele entregou uma prancheta a Jonathan. Em vez de pegá-la, Jonathan se aproximou do médico com um olhar de frustração. Não, disse Jonathan. Ouça-me. Eu tenho uma negociação multimilionária amanhã de manhã. Eu não posso ficar aqui a noite toda. Ela sempre faz isso. Ela sabe que dia é. Ela sabe que eu preciso dormir. Ela sabe o quão importante é isso. O médico franziu a testa. Senhor, sua esposa e seu filho não nascido estão em perigo. Precisamos da sua assinatura imediatamente. A respiração de Ellie engasgou. Ela tentou novamente alcançar Jonathan. Por favor, eu não consigo respirar.
Algo dentro de Jonathan se rompeu. Seus olhos se estreitaram. Seu maxilar se apertou e um brilho de fúria cruzou seu rosto. Ele deu 2 passos longos e agarrou Ellie pela garganta antes que qualquer membro da equipe pudesse reagir. Você não vai arruinar minha vida, Jonathan rosnou. Seus dedos afundaram na pele macia do pescoço dela. Você está me ouvindo? Você não vai arruinar tudo pelo que eu trabalhei. Os olhos de Ellie se arregalaram em choque. Suas mãos se agitavam enquanto ela tentava desesperadamente afrouxar o aperto dele. Sua respiração se transformou em pequenos sons estrangulados. O monitor de oxigênio ao lado de sua cama disparou em apitos frenéticos. Uma enfermeira gritou por ajuda. Tire ele de cima dela! Agora! 2 enfermeiras se lançaram sobre Jonathan. O médico bateu a mão no alarme de emergência. A sala explodiu em caos. Jonathan apertou seu aperto por um último segundo cruel antes que uma enfermeira conseguisse puxar seu braço para trás. Ellie desabou contra o travesseiro, ofegando por um ar que não vinha. Seu rosto ficou pálido, depois cinza, depois perigosamente imóvel. Jonathan tropeçou para trás enquanto a equipe se aglomerava em torno de Ellie. Ele olhou para seus rostos horrorizados e depois para a luz vermelha piscando da câmera montada no canto da sala. O pânico o invadiu. Ele sabia exatamente o que aquela câmera tinha visto. Ele disparou pela porta. Senhor, pare agora mesmo! Gritou um segurança do corredor. Jonathan o ignorou e correu pelo corredor. Seus passos ecoaram violentamente. Ele empurrou um auxiliar de limpeza, abriu a porta da escada e desapareceu descendo os degraus de concreto de 2 em 2. O guarda correu atrás dele, mas escorregou por um momento no chão polido. Quando recuperou o equilíbrio, Jonathan já havia sumido. De volta à sala pré-operatória, o médico colocou uma máscara no rosto de Ellie enquanto uma enfermeira ajustava os monitores. Estamos perdendo ela, disse o médico com um tom agudo de medo. Tragam o oxigênio e preparem-se para a indução de sequência rápida. A respiração de Ellie estava superficial e desaparecendo. Seus dedos se contorceram fracamente antes de ficarem imóveis. O monitor que apitava ficou mais alto e frenético a cada segundo que passava. Nesse instante preciso, através do painel de vidro no corredor externo, uma mulher apareceu. Seu cabelo estava bagunçado pelo ar frio da noite. Seu casaco ainda estava desabotoado como se ela tivesse corrido para dentro sem parar. Seus olhos se arregalaram em horror ao ver sua filha na mesa. Era Linda Dawson. Sua mão se levantou em direção ao vidro, tremendo. A luz fluorescente revelou o medo e a raiva crescendo dentro dela. Ela se virou bem a tempo de ver uma figura escura correndo em alta velocidade pelo lado oposto do corredor. Jonathan. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram através da estreita tira de vidro entre 2 portas de batente. O rosto dele se contorceu de pânico. O dela se aguçou em um olhar de reconhecimento puro e feroz. Uma mãe que acabara de testemunhar o impensável. Um homem que sabia ter cruzado uma linha que nunca poderia desfazer. As portas se fecharam com um estrondo. Jonathan desapareceu na escuridão da escada. Linda ficou paralisada enquanto os alarmes soavam ao seu redor. Dentro da sala, o médico gritou por cima do barulho. Estamos perdendo ela! Preparem o oxigênio! As palavras ecoaram pelo corredor enquanto Linda apertava a mão trêmula contra o vidro frio, vendo sua filha lutar pela vida do outro lado. Linda Dawson permaneceu imóvel fora da sala pré-operatória, com a mão colada ao vidro frio, enquanto os alarmes soavam pelo corredor. Enfermeiras e médicos se apressavam em volta de sua filha, em movimentos rápidos e coordenados. Ellie estava deitada na mesa com uma máscara cobrindo o rosto. Seu peito subia e descia com respirações fracas e irregulares.
As marcas vermelhas em seu pescoço eram inequívocas e cruéis. Linda sentiu as pernas enfraquecerem sob ela. Por um momento, ela não conseguia se mover. Sua mente se recusava a aceitar o que estava vendo. Uma jovem enfermeira correu até ela. Senhora, por favor, venha comigo. A senhora não pode ficar no corredor. Manteremos a senhora informada assim que possível. Linda se permitiu ser guiada pelo corredor. Seus dedos tremiam violentamente. Ela tentou estabilizar sua respiração, mas a imagem de Ellie, engasgando por ar, não saía de sua mente. Ela chegou à sala de espera da família e desabou em uma cadeira. Suas costas se endireitaram enquanto ela lutava para manter o controle. Ela precisava de respostas. Ela precisava ser forte. Ela precisava entender exatamente o que havia acontecido com sua filha. A porta se abriu e o médico de plantão entrou. Sua expressão era tensa e carregada com o peso da situação. Linda se levantou antes mesmo que ele falasse. Diga-me o que aconteceu, ela disse. Sua voz tremia, mas seu olhar era inabalável. O médico exalou lentamente. Sua filha experimentou uma queda severa de oxigênio. Estamos a estabilizando agora. As marcas no pescoço dela indicam que ela foi estrangulada. Estrangulada. A palavra atingiu Linda como um golpe físico. Ela levou a mão ao peito. Quem fez isso com ela? Ela sussurrou. O médico hesitou por um breve momento. Depois respondeu com uma firmeza tranquila. O marido dela. Ele a atacou durante a avaliação de emergência. Intervimos imediatamente. Eu sinto muito. Linda agarrou o lado de uma cadeira para evitar desabar. Lágrimas se acumularam em seus olhos, mas não caíram. Havia um zumbido em seus ouvidos, como se a sala inteira tivesse ficado em silêncio, exceto por aquelas palavras terríveis. O marido dela, Jonathan, o homem em quem sua filha confiava, o homem que sua filha defendeu mais vezes do que Linda conseguia contar. Por um momento, Linda não conseguiu falar. Ela engoliu em seco com dificuldade e forçou a voz a se estabilizar. Ela vai viver? Linda perguntou. Estamos fazendo tudo o que podemos, disse o médico. O nível de oxigênio dela ainda está instável. O batimento cardíaco do bebê estava irregular quando ela chegou, mas estamos monitorando ambos de perto. Linda assentiu, as mãos agora firmemente cerradas à sua frente. Obrigada, ela disse. Por favor, salve ela. Por favor, salve minha filha e meu neto. O médico se desculpou e voltou para a área de operações. Linda sentou-se novamente, mas seu corpo estava rígido de choque e determinação. Ela secou os olhos rapidamente, recusando-se a deixar o medo dominá-la. Ela precisava pensar com clareza. Ela precisava entender o que havia levado a esse momento. Ellie sempre tentou minimizar seus problemas. Houve pequenas dicas nos últimos meses, jantares familiares perdidos, desculpas repentinas para evitar videochamadas, alguns momentos em que ela parecia pálida e retraída. Mas Linda nunca imaginou que isso poderia chegar a este ponto. Ela se levantou e caminhou até o posto de enfermagem. Sua voz era firme. Eu preciso falar com quem gerencia os sistemas de segurança. Eu quero as gravações daquela sala protegidas e copiadas. Quero que cada segundo do que aconteceu seja salvo. Uma enfermeira assentiu respeitosamente. Já garantimos as gravações. O hospital cooperará totalmente. Linda agradeceu e voltou para a sala de espera. Sua mente estava acelerada enquanto ela se sentava sozinha. Tudo dentro dela mudou do medo para o foco. Ela sempre foi uma mulher gentil, mas algo mais despertou dentro dela agora. Algo feroz, algo inamovível. Custe o que custasse, ela protegeria Ellie. Exigisse o que exigisse. Ela garantiria que Jonathan enfrentasse a justiça pelo que havia feito. Enquanto Linda reunia suas forças naquela sala, Jonathan já estava longe do hospital.
Seu SUV acelerava pelas ruas escuras, nos arredores de Minneapolis. O relógio digital no painel brilhava com uma luz azul fria. Suas mãos agarravam o volante tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. O suor se acumulava na linha do cabelo. Sua respiração vinha em rajadas agudas de frustração e medo. A imagem da câmera acima da mesa de operações se repetia em sua mente. Ele socou o volante com raiva. "Ela me forçou a isso", ele murmurou. "Ela nunca escuta. Ela nunca entende o quão importante tudo é." Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Sophia Grant atendeu no terceiro toque. Sua voz estava calma e baixa. "Onde você está?" ela perguntou. "Eu tive que sair", disse Jonathan. "O hospital vai distorcer tudo. Eles sempre ficam do lado da mulher. Eu preciso de um lugar seguro." "Não vá para casa", disse Sophia. "Vá para o lago, Cabana 09. Use a estrada de trás. Pegue a velha rota de serviço, passando pelo posto de gasolina abandonado. Não deixe ninguém te ver." Jonathan respirou com dificuldade. "Eu não vou deixar que destruam minha vida. Eu construí tudo do nada. Eu não vou perder tudo porque Ellie quer chorar para chamar atenção." "Então me escute", disse Sophia. "Vá para a cabana. Eu te encontro lá. Vamos resolver isso." Jonathan desligou sem responder. Ele encarou o retrovisor por um longo momento. A rodovia noturna se estendia atrás dele, vazia e sombria. O mundo exterior parecia frio e indiferente. Ele pressionou mais forte o pedal do acelerador. O SUV acelerou para a noite escura de Minnesota. De volta ao hospital, Linda sentou-se ereta quando ouviu passos apressados. Uma enfermeira entrou na sala de espera com uma expressão cautelosa. "Sua filha Uta está estabilizada por enquanto", disse a enfermeira. "Ela não está fora de perigo, mas está respirando. A senhora pode ficar por perto se desejar." Linda fechou os olhos com alívio. Seu corpo desabou por um segundo antes de se endireitar novamente. Ela sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. Então ela se levantou. A força voltou a fluir por seus membros. "Obrigada", ela disse suavemente. "Eu não vou deixar este andar." Linda caminhou até a janela no final do corredor. A neve havia começado a cair lá fora, suave e silenciosa. Ela apoiou a mão no vidro. Em algum lugar lá fora, Jonathan estava fugindo. Em algum lugar lá fora, ele acreditava que poderia escapar do que havia feito. Mas Linda sabia a verdade. Ele havia cruzado uma linha da qual nenhum homem podia se esconder, e ela não descansaria até que a justiça o alcançasse. Jonathan Kane dirigiu por quase 2 horas antes que a floresta começasse a engrossar ao redor da estrada estreita. Os faróis de seu SUV cortavam os pinheiros altos que se erguiam em ambos os lados do caminho sinuoso. A neve agarrava-se aos galhos em densos cachos brancos. O ar lá fora era frio e penetrante, e o céu acima era um preto vazio e sem estrelas. Ele continuou avançando até que a estrada se curvou em uma pequena clareira onde uma cabana de madeira estava escondida sob as árvores. A cabana parecia silenciosa e abandonada por fora. A pintura estava desbotada, os degraus da varanda irregulares, e o telhado de metal tinha manchas de ferrugem. Para qualquer um que passasse, pareceria esquecida. Para Jonathan, era o lugar onde ele havia conduzido reuniões secretas, escondido arquivos financeiros e encontrado Sophia Grant sempre que precisavam de privacidade. Esta noite era o único lugar onde ele acreditava que ninguém o encontraria. Ele estacionou o SUV atrás da cabana e saiu para o frio. Sua respiração formou nuvens densas no ar. Ele destrancou a porta e entrou no interior escuro. O cheiro familiar de madeira velha e poeira rançosa o recebeu. Ele fechou a porta e a trancou por dentro.
As luzes piscaram uma vez quando ele as acendeu. A cabana era pequena, mas funcional. Uma cozinha americana. Uma sala de estar com um sofá velho. Um quarto com uma cama estreita. Mais importante, um armário que levava a um porão raso. Jonathan abriu a porta do armário e desceu a curta escada de madeira. Ele ligou a luz e observou o conteúdo do porão. Um cofre de metal estava no canto. Uma pilha de envelopes cheios de dinheiro em espécie descansava em uma prateleira. 2 telefones pré-pagos estavam guardados dentro de um recipiente de plástico rachado. Um laptop degradado com um teclado gasto estava em cima de uma pequena mesa. Documentos de identificação falsos estavam espalhados ao lado dele. Tudo isso era evidência de que Jonathan havia se preparado para uma rota de fuga muito antes desta noite. Ele respirou fundo enquanto passava os dedos sobre os objetos. Sua mente estava acelerada. Ele disse a si mesmo que ainda estava no controle. Ele poderia virar o jogo. Ele poderia reconfigurar a narrativa. Ele poderia fazer o mundo acreditar que o colapso de Ellie foi culpa dela. Ele poderia fazer Linda parecer uma mãe emocional que estava exagerando tudo. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de uma porta de carro batendo lá fora. Jonathan ficou imóvel. Após um momento tenso, ele ouviu passos crocantes na neve. Ele subiu rapidamente as escadas e olhou pela janela da frente. Uma figura esguia se aproximou da cabana com passos confiantes. Sofia. Ela empurrou a porta sem bater. Seu casaco escuro espalhou neve pelo chão de madeira enquanto ela entrava. Seus olhos eram perspicazes e calculistas enquanto ela olhava para Jonathan. Você conseguiu, ela disse em voz baixa. Jonathan andava de um lado para o outro na sala. Eles vão distorcer tudo. Eles já acham que eu fiz algo errado. Ellie desmaiou porque ela entrou em pânico. Ela sempre entra em pânico. Sofia pendurou o casaco nas costas de uma cadeira. Sua voz permaneceu calma. Você não precisa explicar isso para mim. Você precisa se concentrar no que vem por aí. Sente-se. Jonathan hesitou. Então ele se sentou à mesa. Sofia colocou a bolsa ao lado dela e puxou várias pastas. Elas continham e-mails impressos, mensagens fabricadas e rascunhos de declarações projetadas para desviar a culpa para Ellie. Temos que provar que ela é instável, disse Sofia. Temos que fazê-los acreditar que ela criou o drama. Nós já conversamos sobre isso. Você precisa repetir isso até que soe natural. Jonathan massageou a testa. Eu posso fazer isso. Ela sempre foi emocional. Ela sempre foi imprevisível. Sofia abriu o laptop. Vamos ajustar os prazos. Vamos enviar essas mensagens para o seu advogado antes de amanhã. Eles argumentarão que o episódio médico de Ellie a confundiu. Eles argumentarão que ela te acusou por estresse. Seu trabalho é manter a calma. Jonathan assentiu, embora o medo ainda batesse sob sua expressão. Você acha que a polícia virá aqui? Ainda não, respondeu Sofia. Eles não sabem sobre esta cabana. Nós usamos este lugar para reuniões privadas. Sua esposa nunca soube. A mãe dela nunca soube. Eles não vão encontrar a menos que alguém fale. Jonathan enrijeceu. Ninguém vai falar. Sofia baixou a voz. Então continuamos. Eu contatei o homem em Duluth. Ele pode te levar através da fronteira se tudo desmoronar. Você tem alguns dias no máximo, talvez menos. Jonathan sentiu uma breve onda de confiança. A ideia de escapar lhe deu uma sensação de controle. Bom, eu não vou para a prisão. Eu não vou deixar Ellie me destruir. Sofia o estudou por um momento. Você precisa se acalmar. A raiva vai te fazer ser pego. Enquanto Jonathan e Sofia preparavam seu contra-ataque, Linda permanecia no hospital. A sala de espera estava mais silenciosa agora, embora a tensão ainda pairasse no ar como um peso pesado.
As luzes fluorescentes projetavam um brilho pálido nas paredes e cadeiras. Linda sentou-se no canto com as mãos firmemente cerradas no colo. Seus olhos estavam vermelhos, mas ferozes. Uma enfermeira se aproximou dela com passos cautelosos. Senhora Dawson, garantimos as imagens da câmera da sala pré-operatória. Elas foram copiadas e bloqueadas. Linda assentiu. Obrigada. Eu quero cada segundo salvo. Outra enfermeira lhe entregou uma pasta. Dentro estavam as notas médicas preliminares que documentavam as lesões ao redor do pescoço de Ellie. As palavras eram clínicas e distantes, mas para Linda, elas pareciam cortes em seu coração. Ela folheou cada página lentamente. Quanto mais ela lia, mais sua dor se endurecia em determinação. Ela se levantou de seu assento e caminhou pelo corredor até encontrar o médico que havia tratado Ellie. Eu preciso do seu relatório completo de lesões, disse Linda. Eu preciso de cada pedaço de documentação que mostre o que ele fez com ela. O médico assentiu. Nós prepararemos isso. Há evidências claras de estrangulamento. A privação de oxigênio foi severa. Linda sentiu seu maxilar apertar. Obrigada. Eu garantirei que nada assim aconteça com ela novamente. Quando ela voltou para a sala de espera, ela abriu o telefone de Ellie. Suas mãos tremeram enquanto ela rolava pelas mensagens. Ela viu as mensagens de texto controladoras de Jonathan. Ela viu as acusações frias. Ela viu as ameaças que Ellie havia tentado esconder. Seu peito se apertou de dor, mas algo mais forte surgiu dentro dela. Ela se levantou e caminhou até a janela. A neve caía sobre o estacionamento escuro. Em algum lugar, Jonathan estava escondido. Em algum lugar, ele acreditava que poderia escapar. Linda sussurrou para o vidro. Você não vai escapar disso. Eu não vou permitir. Enquanto isso, na cabana, Jonathan e Sofia ligaram a televisão. Uma repórter de notícias local estava do lado de fora do hospital. A manchete mostrava Linda falando sobre a condição de sua filha. Sua voz era firme e cheia de convicção. Jonathan assistia com uma raiva crescente. Sofia assistia com uma preocupação calculista. 2 lados. 2 batalhas. A guerra havia começado. O vento frio pressionava contra as paredes da cabana Lakeview, enquanto a noite pairava sobre a floresta. Dentro, a pequena estrutura de madeira brilhava com a luz quente de uma única luminária. Jonathan Kane andava de um lado para o outro sobre as tábuas irregulares do chão, com movimentos bruscos e inquietos. Suas mãos tremiam com agitação e seu maxilar se apertava a cada poucos segundos, como se ele não pudesse conter a pressão se acumulando dentro dele. Sophia Grant estava sentada à mesa com o laptop aberto à sua frente. Ela ajustava arquivos, digitava rapidamente e revisava os documentos que havia fabricado mais cedo. Precisamos manter o foco, disse Sophia. Seu tom permanecia calmo. Embora seus olhos piscassem de tensão. Tudo tem que se encaixar. Os e-mails têm que soar naturais. As mensagens de texto têm que parecer que Ellie as escreveu durante episódios emocionais. O advogado tem que acreditar que isso foi um mal-entendido. Jonathan parou de andar de um lado para o outro por um momento. Ele esfregou a lateral do rosto e encarou a tela. Ninguém nunca ouve a razão, ele disse. Eles ouvem a esposa chorando e assumem que o marido é o vilão. Sofia apertou várias teclas, salvando os arquivos em uma pasta. É por isso que criamos uma narrativa. Os fatos podem ser dobrados. As pessoas acreditam no que é repetido. Jonathan soltou uma risada amarga. Eu construí uma empresa inteira sobre confiança e percepção. Eu sei como é fácil manipular as pessoas. Ellie sempre tornava as coisas mais difíceis. Ela nunca entendeu o que eu estava tentando fazer. Sofia não comentou. Em vez disso, ela pegou o telefone e checou uma mensagem do contato em Duluth. Ela leu a resposta cuidadosamente.
Temos a rota da fronteira pronta se você precisar, ela disse em voz baixa. Mas usá-la muito cedo atrairá a atenção. O melhor plano ainda é lutar primeiro, depois fugir se tudo desmoronar. Jonathan passou a mão pelo cabelo. Eu não vou para a prisão. Eu me recuso a deixar isso acontecer. Antes que Sofia pudesse responder, o som de notícias de última hora veio da pequena televisão no canto. Um repórter estava em frente ao Centro Médico de Minneapolis, falando sobre um caso em desenvolvimento envolvendo uma mulher grávida que havia sido atacada. A manchete mostrava o nome de Ellie Dawson. Atrás do repórter estava Linda Dawson, seus olhos cheios de determinação. A câmera se concentrou nela enquanto ela falava com a imprensa. Minha filha está lutando pela vida, disse Linda. O homem que a feriu não escapará da justiça. Eu não vou parar até que a verdade venha à tona. O rosto de Jonathan se contorceu de raiva. Ela está mentindo. Ele explodiu. Ela sempre se intrometeu. Ela colocou Ellie contra mim. Ela quer destruir tudo pelo que eu trabalhei. Jonathan pegou o controle remoto e o atirou contra a parede. O plástico estilhaçou, deixando uma rachadura no drywall. Sofia encolheu-se, mas não falou. Ela fechou o laptop e cruzou as mãos. Você não pode deixar isso te afetar, disse Sofia. A força dela vem da emoção. A nossa vem do cálculo. Você precisa manter o controle se quisermos vencer isso. Jonathan respirou com dificuldade e sentou-se. Seu pé batia incontrolavelmente sob a mesa. Ela acha que pode me intimidar. Ela acha que pode virar o jogo. Sofia o estudou. Ela não vai parar, isso é óbvio. Mas você não deve responder emocionalmente. É assim que as pessoas perdem. O telefone de Jonathan vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela e viu o nome de Linda. Por um momento, ele hesitou. Os olhos de Sofia se arregalaram levemente. Não atenda, ela disse. Ela vai tentar te manipular. Ela vai tentar te gravar. Deixe passar. Jonathan pegou o telefone. Eu não tenho medo dela. Jonathan, Sofia avisou. Ele apertou o botão de atender. Houve um silêncio frio na linha antes que a voz de Linda fosse ouvida. Ela não transmitia medo ou confusão, apenas uma força tranquila. O que você fez com a minha filha? O aperto de Jonathan se apertou em torno do telefone. Sua filha sempre foi instável, ele disse. Ela criou essa situação. Ela sempre tenta chamar atenção. A voz de Linda permaneceu firme. Você a estrangulou. Eu vi as marcas no pescoço dela. Eu a vi deitada naquela mesa. Você fez isso. O rosto de Jonathan ficou vermelho. Você não sabe de nada. Ellie tem estado emocional por meses. Ela me atacou primeiro. Eu me defendi. Sofia assistia com crescente alarme. Ela moveu os lábios, dizendo, pare de falar. Mas Jonathan a ignorou. A respiração de Linda estava calma. Você quase matou minha filha. Você quase matou seu próprio filho. Não há desculpa. Jonathan se levantou de sua cadeira. Sua voz subiu com hostilidade. Eu construí um futuro para Ellie. Eu dei tudo a ela. Ela me pagou com mentiras e manipulação. Ela arruinou o meu dia. Ela sabia que eu tinha uma reunião importante amanhã. Ela fez isso de propósito. As próximas palavras de Linda foram suaves, mas afiadas como vidro. Você está se ouvindo. Você a está culpando por lutar pela própria vida. Jonathan voltou a andar de um lado para o outro, agarrando o cabelo. Você sempre me tratou como se eu não fosse bom o suficiente. Você encheu a cabeça dela de dúvidas. Você a envenenou contra mim. Linda não levantou a voz. Eu não precisei envenená-la. Você fez tudo sozinho. Jonathan sentiu uma onda de raiva. Eu não sou o vilão aqui. Linda respondeu sem hesitar. Sim, você é. Jonathan ficou paralisado. Linda continuou. Você a machucou. Você tentou silenciá-la.
mas ela sobreviveu. E a verdade também. A mão de Jonathan tremia em torno do telefone. Sua respiração saía em rajadas irregulares. As últimas palavras de Linda vieram com perfeita clareza. Você não vai vencer isso. Você vai encarar o que fez. A voz de Jonathan quebrou. Você não pode me parar. Linda respondeu com uma calma que o gelou. Não. A justiça vai. Jonathan abriu a boca para responder, mas ela encerrou a chamada. Por vários segundos, a cabana estava completamente silenciosa. O único som era o zumbido suave da televisão e o fraco vento lá fora. Jonathan abaixou o telefone lentamente. Seu rosto perdeu a cor. Sua raiva agora se misturava com algo que ele não sentia há anos. Medo. Sofia se levantou, sua expressão tensa. Isso foi um erro. Ela é mais forte do que esperávamos. Ela não tem medo de você. Jonathan encarou a janela escura. Seu reflexo olhou para trás, distorcido pelo vidro. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Linda havia traçado a primeira linha, e ele soube que a verdadeira guerra havia começado. A luz da manhã cedo filtrava-se na sala de espera do hospital, com um brilho suave e cinza. Linda Dawson sentava-se ereta na cadeira que mal havia deixado desde a noite anterior. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas, e seus olhos fixos na porta que levava à unidade de terapia intensiva. Cada minuto parecia 1 hora. Cada som do corredor a fazia levantar o olhar, temendo más notícias, mas esperando qualquer sinal de progresso. Um médico se aproximou dela com uma pasta na mão. Sua expressão era séria, mas gentil. Senhora Dawson, ele disse. Eu tenho o relatório médico atualizado. Terminamos de documentar todas as lesões. Linda se levantou lentamente. Seu pulso acelerou enquanto ela pegava a pasta. Ela a abriu com mãos firmes, embora cada página carregasse o potencial de partir seu coração novamente. A primeira seção detalhava as marcas no pescoço de Ellie, os hematomas, o padrão de pressão, a privação de oxigênio. Linda engoliu em seco e continuou a ler. As próximas páginas descreviam algo ainda mais devastador. Indicadores de estresse elevados, sinais de ansiedade crônica, flutuações na pressão arterial ao longo dos últimos meses. Notas de visitas anteriores, onde Ellie atribuía seus sintomas à exaustão ou desconforto da gravidez. Mas, aos olhos de uma mãe, esses detalhes pintavam um quadro diferente, um mais sombrio. Doutor, disse Linda em voz baixa, por quanto tempo esses sinais teriam aparecido? Ele hesitou antes de responder. Vários meses, no mínimo, possivelmente mais. Ela demonstrou indicadores de estresse persistente e tensão emocional. As palavras atingiram Linda com clareza avassaladora. Ao folhear as páginas, ela começou a ver o padrão que Ellie havia tentado tão arduamente esconder. Ela se lembrou de momentos do último ano. Ellie cancelando o jantar de última hora. Ellie aparecendo com maquiagem excessivamente aplicada. Ellie mudando de assunto toda vez que alguém mencionava Jonathan. Ellie segurando a manga dela nervosamente toda vez que alguém perguntava como estava o casamento. E agora, a verdade encarava Linda dos documentos médicos. Sua filha estava sofrendo em silêncio. Sua filha estava aterrorizada. Sua filha estava sendo controlada. Linda fechou a pasta lentamente e a apertou contra o peito. Uma onda de dor a varreu, mas não a enfraqueceu. Em vez disso, aguçou sua determinação. Ela olhou para o médico com olhos firmes. Obrigada. Por favor, prepare a documentação completa das lesões para fins legais. O médico assentiu. Reuniremos tudo. A evidência é substancial.
Linda caminhou até o posto de enfermagem com o maxilar cerrado. Eu preciso que todos os registros médicos sejam copiados. Eu preciso de fotografias das marcas no pescoço dela. E eu quero qualquer testemunho escrito da equipe que presenciou o que aconteceu. As enfermeiras responderam com respeito silencioso. Elas entenderam a seriedade. Elas viram a determinação no rosto de Linda. Elas reuniram os documentos que ela solicitou. Linda pegou os arquivos um por um, colocando-os em um envelope grande. A cada adição, sua missão ficava mais clara. Ellie estava vivendo com medo. Ellie estava sendo machucada por meses. Ellie estava sendo controlada por um homem que acreditava poder moldar o mundo dela da mesma forma que moldava seu negócio. Nunca mais. Enquanto Linda continuava a organizar os documentos, a televisão montada na parede piscou com uma atualização de notícias de última hora. O volume estava baixo, mas a manchete era inconfundível. Mãe de grávida ferida promete buscar justiça. Uma foto de Linda em pé do lado de fora do hospital na noite anterior encheu a tela. Linda olhou para a reportagem, mas não disse nada. Seu rosto permaneceu calmo. Seu coração permaneceu firme. Ela voltou para seus papéis. Seus próximos passos estavam claros. Ela protegeria Ellie. Ela exporia Jonathan. Ela não pararia até que toda a verdade viesse à tona. Enquanto Linda trabalhava com propósito inabalável, a atmosfera dentro da cabana Lakeview mudou para algo sombrio e instável. Jonathan Kane andava de um lado para o outro no chão da sala de estar, com passos frenéticos. Seus olhos se moviam rapidamente entre a televisão e o laptop que Sofia havia deixado aberto sobre a mesa. A cabana parecia menor agora. As paredes pareciam apertá-lo, enquanto ele murmurava para si mesmo. Ele mal podia ouvir o vento lá fora por cima da batida do próprio coração. Sophia Grant estava sentada no sofá com o telefone na mão. Ela rolava as atualizações de notícias. Seu rosto ficava mais tenso a cada manchete. A entrevista de Linda aparecia repetidamente. Sua voz calma, sua postura firme, seu compromisso inabalável de expor a verdade. Jonathan parou de andar quando viu Linda na tela. Sentiu seu estômago revirar e queimar de raiva. "A velha já está tentando me destruir", ele disse. Sua voz quebrou. "Ela quer colocar o mundo inteiro contra mim." Ele agarrou o controle remoto e o atirou para o outro lado da sala. O plástico estilhaçou contra a parede distante, espalhando pedaços pelo chão. Sofia fechou os olhos por um momento. Então abriu-os novamente. "Você precisa se acalmar", ela disse. "É exatamente isso que eu te avisei. Ela sabe usar a emoção. Ela sabe como chamar atenção." Jonathan bateu na mesa com o punho. "Ela está mentindo. Ela está manipulando todos." Sofia inclinou-se ligeiramente para a frente. "Não. Ela está dizendo a verdade como a vê, e as pessoas acreditam nela. Esse é o problema." Jonathan encarou a tela da televisão, enquanto Linda aparecia novamente. Ela estava em pé com as mãos entrelaçadas à sua frente, sua voz firme enquanto falava com os jornalistas. Ela explicou a condição de Ellie. Ela implorou a outras vítimas para falarem. Ela exigiu responsabilidade. Ela parecia em todos os sentidos a mãe que lutaria até o fim. Sofia observou Jonathan cuidadosamente. Ela podia ver o medo crescendo por trás de sua raiva. "Ela não é como Ellie", disse Sofia em voz baixa. "Ellie escondia as coisas. Linda está expondo tudo." Jonathan se afastou da tela. Sua respiração ficou irregular. "Ela não sabe de nada. Ela não tem provas." "Ela tem os relatórios médicos", Sofia retrucou. "Ela tem os médicos. Ela tem as câmeras. Ela tem todos os motivos para seguir em frente." O rosto de Jonathan empalideceu. Seus ombros caíram à medida que a verdade começava a se instalar em sua mente. "Linda Dawson",
não estava recuando. Ela não tinha medo dele. Ela não se intimidava com ameaças ou manipulação. Ela era uma mãe que quase havia perdido sua filha. Sofia olhou novamente para o telefone. A atenção está crescendo, ela disse. As pessoas estão começando a fazer perguntas. Quanto mais tempo isso durar, mais difícil será para você desaparecer. Jonathan afundou na cadeira. Seus dedos tamborilavam no apoio de braço com um ritmo agitado. Eu não vou deixar ela vencer, ele sussurrou. Eu não vou deixar que ela tire tudo de mim. Mas enquanto Sofia o observava, ela reconheceu algo que Jonathan se recusava a admitir. Linda já estava vencendo. E a verdade estava se fechando sobre eles. O sol da manhã havia nascido sobre Minneapolis, mas para Linda Dawson, o mundo ainda parecia frio e pesado. Ela estava em pé ao lado do posto de enfermagem, com uma pasta cheia de evidências apertada contra o peito. Cada documento dentro dela representava uma ferida que sua filha havia sofrido. Cada fotografia capturava uma verdade que não podia mais ser escondida. Ellie havia sobrevivido ao ataque de Jonathan, mas as cicatrizes que ele deixou eram claras e inegáveis. Linda estava determinada a garantir que o mundo as visse. 2 detetives chegaram ao hospital logo após as 9. Sua presença atraiu a atenção de enfermeiras e visitantes. Linda endireitou sua postura no momento em que os viu caminhar em sua direção. Ela deu um passo à frente com tranquila determinação. Senhora Dawson, disse o detetive principal. Nós revisamos o material que seu advogado enviou. Gostaríamos de ver as cópias originais que a senhora mencionou. Linda entregou a pasta. Está tudo aqui, ela disse. As gravações da câmera, a documentação médica, as fotos do pescoço dela e os registros telefônicos, tudo. O detetive folheou os papéis com cuidado. Sua testa se franziu enquanto ele examinava cada imagem. Isso é substancial, ele disse. Esta não é uma lesão acidental. As marcas de estrangulamento têm um padrão. Os monitores mostram claramente uma queda no oxigênio. As mensagens entre eles apoiam um histórico de agressão escalonada. Linda inalou lentamente. Ele a machucou por meses. Ela estava escondendo isso. Ela estava com medo. O detetive assentiu. Com base no que temos agora, esta é uma investigação de agressão com crime grave, com possível intenção de causar dano letal. Ele olhou para seu parceiro. Temos o suficiente para prosseguir. O detetive parceiro se afastou e ligou para a delegacia. Após uma breve troca, ele voltou com uma expressão firme. O juiz aprovou o mandado de prisão. Estamos trazendo Jonathan Kane para interrogatório. Linda fechou os olhos por um momento. O peso dessas palavras a atingiu com uma mistura de alívio e pavor. Ela sussurrou um silencioso "Obrigada", antes de se estabilizar novamente. Os detetives se viraram para ela. Iremos primeiro à sede da empresa dele, disse o detetive principal. Depois à casa dele. Se ele estiver evitando a prisão, precisamos agir rápido. Linda assentiu. Encontrem-no, ela disse. Por favor. Ele não vai parar por conta própria. Os detetives saíram do hospital e Linda permaneceu no corredor, observando-os partir. Uma das enfermeiras se aproximou dela cautelosamente. A senhora está bem? Perguntou a enfermeira. A voz de Linda era firme. Eu estarei bem quando ele estiver sob custódia. Enquanto Linda permanecia no hospital com Ellie, os detetives dirigiram diretamente para o distrito financeiro do centro. A empresa de Jonathan erguia-se sobre os outros edifícios com seu exterior de vidro espelhado e seus sinais de metal polido. Os funcionários se aglomeravam em pequenos grupos perto da entrada principal, enquanto os veículos policiais paravam. Vários oficiais entraram com urgência, seus passos decididos e diretos.
Dentro do lobby principal, a equipe de segurança da empresa tentou manter o controle. Um dos detetives se aproximou da recepção. "Temos um mandado para trazer Jonathan Kane para interrogatório", ele disse. "Precisamos de acesso ao escritório dele imediatamente." A recepcionista ficou imóvel. Então ligou para o gerente do prédio. Em questão de minutos, os detetives foram acompanhados pelo elevador privado até o andar executivo. Eles revistaram as salas de conferência, o escritório da esquina, o lounge privado e as áreas restritas. Jonathan não estava em lugar nenhum. Um executivo sênior que estava por perto disse: "Ele não veio hoje. Não contatou ninguém desde ontem à tarde." Os detetives trocaram olhares. Eles fizeram anotações e voltaram para o carro. O próximo destino deles era a casa de Jonathan, no exclusivo bairro de Lakeview Heights. A propriedade era grande, cercada por sebes bem aparadas e portões altos. Quando os oficiais tocaram a campainha, ninguém respondeu. Eles forçaram a entrada com autorização do mandado e se moveram por cada cômodo cuidadosamente. A sala de estar estava intacta, a cozinha estava limpa, o armário do quarto ainda tinha seus ternos cuidadosamente alinhados. Mas não havia sinais de que Jonathan tivesse dormido lá ou retornado para casa. Um dos detetives verificou a garagem. O carro principal de Jonathan não estava lá. "Ele planejou isso", disse o detetive. "Ele saiu antes do ataque ou imediatamente depois." Os oficiais se reagruparam na porta da frente. Com Jonathan ainda desaparecido, a delegacia emitiu um boletim para todos os condados vizinhos. Barreiras foram colocadas nas principais rodovias. As unidades de patrulha vigiaram as saídas que levavam para o norte. Os detetives voltaram para o carro e contataram o contato de mídia do departamento. "Precisamos de um anúncio público", disse o detetive principal. "Ele está oficialmente fugindo da prisão." De volta ao hospital, Linda recebeu um telefonema da delegacia. Ela ouviu em silêncio enquanto o detetive a atualizava. Jonathan não estava na empresa. Jonathan não estava em casa. Jonathan havia desaparecido. A mão de Linda se apertou em torno do telefone. "Ele está fugindo", ela disse em voz baixa. "Ele tinha um plano. Ele sabia o que estava fazendo." "Sim", respondeu o detetive. "Acreditamos que ele se preparou para isso, mas nós o encontraremos." Linda encerrou a chamada e ficou imóvel por um momento. O zumbido silencioso das máquinas do hospital e os anúncios distantes do interfone pareceram se misturar ao fundo. Ela caminhou até a janela perto da sala de espera. A neve começou a cair novamente lá fora. Ela apoiou a mão no vidro. "Ele acha que pode escapar", ela sussurrou. "Mas ele não vai." Enquanto isso, a notícia do mandado de prisão se espalhou rapidamente por Minneapolis. As principais redes de notícias relataram que a polícia estava procurando por Jonathan Kane, o homem acusado de agredir violentamente sua esposa grávida. Repórteres se reuniram tanto na frente da sede de sua empresa quanto na frente de sua casa. A história capturou a atenção pública com uma intensidade rápida. Linda assistia da sala de espera enquanto os apresentadores de notícias discutiam o caso. Embora ela não tivesse buscado o palco, suas declarações anteriores à mídia haviam assumido um novo significado. Pessoas online começaram a usar hashtags para apoiar Ellie. Sobreviventes de abuso doméstico postaram comentários, expressando empatia e encorajamento. Mas Linda permaneceu focada no que mais importava. Os detetives tinham provas suficientes. Jonathan era oficialmente procurado e a caçada havia começado. Horas depois, seu telefone tocou novamente. Linda atendeu imediatamente. Era o mesmo detetive de antes. "Temos novas informações", ele disse. "Um balconista de uma loja local relatou ter visto Jonathan dirigindo para o norte ontem à noite. Estamos estreitando a busca." Linda se endireitou. "Onde ele está?"
Acreditamos que ele esteja escondido em alguma parte da região de floresta, território de cabanas. Estamos nos aproximando. Linda sentiu um arrepio. Ela inalou profundamente e assentiu para si mesma. Encontrem-no, ela disse suavemente, antes que ele machuque mais alguém. O detetive continuou. Temos carros de patrulha cercando a área. Estamos nos fechando. Linda voltou para a cadeira fora da UTI. Ela olhou para a porta onde Ellie lutava pela vida. Ela colocou a mão sobre o coração e sussurrou uma promessa silenciosa. Isso não acabou, ela disse. Não até que ele seja encontrado. Longe, nas densas florestas de Minnesota, Jonathan Kane não tinha ideia de que a rede estava se fechando sobre ele, e Linda estava pronta para o que viesse a seguir. O ritmo suave das máquinas enchia a UTI, enquanto Linda Dawson se sentava ao lado da cama de sua filha. Seus dedos tocaram suavemente o braço de Ellie, tomando cuidado para não perturbar os fios e tubos conectados ao seu corpo frágil. Os olhos de Linda estavam cansados, mas sua postura se mantinha firme. Horas antes, ela havia descoberto que Jonathan abandonara seu carro perto da floresta e desaparecera na natureza selvagem. A polícia estava apertando o cerco, mas ainda não o haviam pego. Ela escondera as notícias de Ellie, esperando evitar sobrecarregá-la ainda mais. Ellie precisava de estabilidade, precisava de calma, precisava de segurança. Mas Linda podia sentir sua própria tensão se infiltrando através do fino véu de compostura que ela tentava manter. As enfermeiras notaram. O médico notou. Até os auxiliares de limpeza que passavam olhavam para ela com silenciosa simpatia. O cheiro de antisséptico e o apito constante dos monitores criavam uma calma frágil que Linda tentava desesperadamente não quebrar. Ellie se mexeu. Suas pálpebras tremeram suavemente. Linda se inclinou para a frente. Querida, ela sussurrou. Eu estou aqui. Você está segura? Ellie abriu os olhos lentamente. Estavam opacos e desfocados no início. Então se aguçaram ao reconhecer sua mãe. Mãe, ela murmurou, sua voz fina e frágil. Ela engoliu em seco. O que aconteceu? Linda hesitou. Você teve uma emergência médica, ela disse com cuidado. Os médicos estão cuidando de você. Apenas descanse. Ellie piscou várias vezes, sua testa franzida em confusão. Por que você parece assustada? Ela perguntou. O que você não está me contando? Antes que Linda pudesse responder, um oficial de polícia se aproximou da porta da UTI para falar brevemente com uma enfermeira. Sua voz era baixa, mas o corredor ecoou o suficiente para que algumas das palavras fossem ouvidas na sala. Ainda na floresta. Temos unidades procurando. Ele correu para o norte. Perigoso. Armado com conhecimento do terreno. Os olhos de Ellie se arregalaram. Ela se sentou ligeiramente apesar do esforço. Ele escapou. Ela sussurrou. Jonathan escapou. Linda ficou imóvel. Ellie, não se mexa. Seu corpo ainda está fraco. Ellie balançou a cabeça. Sua respiração tremia. Ele virá atrás de mim. Mãe, ele vai voltar aqui. Ele vai terminar o que começou. Sua voz subiu. O pânico tomou conta. Os monitores ao lado de sua cama começaram a apitar mais rápido. As luzes piscaram, indicando um pico em seu ritmo cardíaco. Linda estendeu a mão para a de Ellie. Escute-me, você está segura aqui. Ele não está perto deste hospital. A polícia está no controle. Ellie começou a tremer. Sua respiração se tornou errática. Eu não consigo respirar. Mãe, por favor. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Suas mãos agarraram sua barriga com uma agonia repentina. Algo está errado. O alarme do monitor soou alto. Uma enfermeira correu para dentro, seguida por outra. O ritmo cardíaco dela está subindo rapidamente, disse uma delas. Ela está hiperventilando.
Ela está entrando em sofrimento. Linda deu um passo para trás para dar espaço à equipe médica, seu coração batendo forte. Ellie se encolheu para a frente enquanto uma contração mais aguda tomava conta de seu corpo. Ela gritou, agarrando-se às grades da cama. "Chamem o médico!" gritou a enfermeira. "Agora!" Outra contração rasgou Ellie. Está mais forte. O rosto dela está contorcido de dor. "Mãe!" Ela ofegou. "Minha barriga está doendo. Tanto!" Linda cobriu a boca, enquanto o medo subia por sua garganta. Ela soube o que estava acontecendo mesmo antes que a enfermeira verificasse os lençóis e visse o fluido se espalhando. "A bolsa dela estourou", disse a enfermeira. "Ela está entrando em trabalho de parto prematuro", Ellie gritou. Suas costas se arquearam. Suas respirações vinham em rajadas curtas. O som de passos apressados encheu a UTI quando a equipe de obstetrícia chegou. O médico se moveu rapidamente, examinando Ellie com precisão. "Ela está em contrações completas", ele disse. "Isso é uma emergência. Precisamos movê-la imediatamente." Ellie estava mal consciente agora. O suor cobria sua testa. Seu corpo tremia violentamente a cada contração. As enfermeiras desconectaram vários fios e começaram a prepará-la para a transferência. Linda se aproximou, mas uma das enfermeiras colocou a mão em seu ombro. "Nós cuidaremos dela", ela disse suavemente. "A senhora pode nos seguir, mas fique fora do caminho enquanto movemos a maca." O corredor se transformou em um borrão de movimento urgente enquanto Ellie era tirada da UTI na maca. Linda seguiu, seus passos rápidos, mas trêmulos. Cada curva parecia uma eternidade. Ela ouviu os gritos fracos de Ellie e as ordens cortantes da equipe médica. "Mantenham as vias aéreas desobstruídas. Monitorem a frequência cardíaca fetal. Preparem-se para um parto de emergência." Quando chegaram à unidade de maternidade cirúrgica, Ellie foi transferida para uma sala estéril e bem iluminada. Máquinas a cercavam. Enfermeiras ajustaram alças e sensores. Um especialista respiratório colocou uma máscara para ajudar na respiração. O obstetra examinou Ellie novamente. Então se virou para a equipe. "Os sinais vitais dela estão instáveis. A frequência cardíaca do bebê está flutuando. Precisamos prosseguir com um parto assistido. Preparem-se para uma intervenção prematura." Ellie soluçou fracamente. "Mãe, não deixe ele me encontrar." Linda se aproximou do lado da barreira de vidro. Ela colocou a mão sobre ele, assim como havia feito durante a noite do ataque. Exceto que agora ela observava a vida lutar para entrar no mundo, em vez de ver a vida se esvair. "Você está segura?" Ela sussurrou através do vidro. "Concentre-se no seu bebê. Eu estou bem aqui." Dentro da sala, o médico deu instruções. As enfermeiras se moveram rapidamente, ajustando monitores e preparando ferramentas cirúrgicas. A respiração de Ellie falhou várias vezes. Os níveis de oxigênio caíram, depois estabilizaram, depois caíram novamente. A tensão na sala ficou mais pesada a cada segundo que passava. "Pico de contração", anunciou uma enfermeira. "Frequência cardíaca caindo novamente." "Empurre", disse o médico com firmeza. "Ellie, me escute. Você precisa empurrar." Ellie gritou, reunindo os últimos fragmentos de força que lhe restavam em seu corpo maltratado. Suas mãos agarraram as laterais da cama. Outra contração a atingiu, ainda mais forte do que antes. Seu rosto se contorceu com o esforço. "Mais uma vez", instruiu o médico. "Jack, você está quase lá." A sala ressoou com uma mistura de urgência e esperança. As enfermeiras se moveram rapidamente. O médico se inclinou mais perto. "Mais uma", ele disse. Ellie gritou enquanto empurrava com tudo o que lhe restava.
e então um som encheu o ar. Um choro pequeno, fraco, trêmulo, tão suave que era quase um sussurro. Mas estava lá. Era vida. O médico ergueu um bebê minúsculo e frágil. Os membros do bebê eram pequenos e delicados. O choro tremia, como se não tivesse certeza de sua própria força. "Temos um bebê", disse o médico. "Prematuro, preparem a incubadora." Eles colocaram o bebê recém-nascido dentro de uma incubadora neonatal transparente e conectaram os tubos de suporte respiratório. Uma tia, uma enfermeira, empurrou a incubadora passando por Linda. Ela viu o pequeno peito subir e descer com respirações fracas. Lágrimas embaçaram sua visão. Ellie desabou para trás, inconsciente pelo esgotamento. A equipe médica a cercou novamente, estabilizando seus sinais vitais. Depois de vários minutos intensos, o médico saiu para o corredor para informar Linda. "Tanto a mãe quanto o bebê estão vivos", ele disse. "Mas a condição deles é muito grave. Estamos fazendo tudo o que podemos." Linda assentiu, incapaz de falar. Ela se aproximou da incubadora e colocou a mão no vidro. O pequeno bebê lá dentro se moveu ligeiramente, mal perceptível. "Vocês estão seguros agora", sussurrou Linda. "Ambos." Enquanto ela estava lá, seu telefone vibrou. Outra ligação da polícia. A tela se iluminou, mas as palavras permaneceram ocultas para o leitor, e a noite ficou mais pesada com tudo o que ainda estava por vir. A escuridão ao redor da cabana Lakeview havia se instalado em um silêncio espesso e imóvel. As árvores permaneciam congeladas sob o peso do ar frio da noite, e o fraco cheiro de pinho se infiltrava pelas frestas das paredes da cabana. Jonathan Kane estava de pé, com as mãos apoiadas contra a borda do balcão da cozinha. Sua respiração vinha em ofegos superficiais. A televisão brilhava no canto, mostrando uma manchete de última hora. Uma nova atualização acabara de ser veiculada. A polícia havia emitido um mandado de prisão armada. Jonathan encarava a tela, incapaz de piscar. O repórter falava com um tom grave. As autoridades confirmam que localizaram o veículo abandonado pelo suspeito. Advertem que ele pode estar armado e ser perigoso. Os policiais estão autorizados a usar a força se houver resistência. O pulso de Jonathan martelava em seus ouvidos. Seus dedos se apertaram ao redor da borda do balcão, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sophia Grant estava atrás dele com os braços cruzados sobre si mesma. Sua voz tremeu quando ela finalmente falou. "O que vamos fazer? Eles encontraram seu carro? Eles estão se aproximando." Jonathan se virou para ela com olhos selvagens. "Nós vamos. Agora." Um zumbido soou no telefone de Sophia. Ela olhou para baixo e viu uma mensagem do corretor que os havia ajudado antes. As palavras fizeram seu sangue gelar. "Eles têm permissão para atirar, se você resistir. Saia da cabana. Você não tem tempo." Sophia levantou o olhar lentamente. Jonathan acabou. Isso não é mais algo que podemos resolver conversando. Jonathan passou por ela e foi para o armário de armazenamento. "Eu não me rendo. Eles não vão me prender. Eu não vou perder tudo por um erro." Sophia agarrou o braço dele. "Isso não é um erro. Olhe o que você fez. Olhe onde estamos." Jonathan se desvencilhou do braço dela e desapareceu no porão por alguns segundos. Quando ele voltou, ele estava carregando maços de dinheiro em espécie, 2 telefones pré-pagos e uma pasta de documentos falsos. Ele os jogou no sofá. "Pegue o que você precisa. Estamos saindo em 5 minutos." Sophia olhou para ele com uma mistura de incredulidade e medo. Ela pegou seu casaco e bolsa enquanto Jonathan enfiava o dinheiro e os documentos em uma mochila. Ele checou a janela novamente. O som distante de um helicóptero ecoava fracamente pela floresta. A caçada havia começado. Eles apagaram todas as luzes.
A cabana mergulhou na escuridão. Jonathan abriu a porta dos fundos e gesticulou para Sofia segui-lo. Ela saiu primeiro. Sua respiração se transformou em pequenas nuvens no ar frio. Jonathan fechou a porta atrás deles e a levou para o SUV, escondido atrás de um grupo de árvores. "Entre", ele disse, subindo no banco do motorista. Sofia obedeceu. Embora suas mãos tremessem incontrolavelmente, o motor ganhou vida com um rugido. Jonathan apagou os faróis e começou a navegar pela estreita estrada de terra usando apenas o fraco brilho da lua. A floresta o cercava como uma gaiola que se apertava. Cada ranger de cascalho sob os pneus fazia Sofia se encolher. Enquanto isso, não muito longe, os oficiais haviam chegado à área ao redor da cabana. Eles se moveram cautelosamente pelas trilhas com lanternas e rádios. O oficial comandante se ajoelhou perto da fogueira abandonada e tocou as cinzas. "Ainda estão quentes. Eles estiveram aqui esta noite." Outro oficial varreu o chão com sua luz. "Marcas de pneus recentes. Eles saíram não faz muito tempo." O rádio crepitou. "Unidade aérea chegando pelo leste. Padrão de espera." O oficial comandante se levantou. "Ele está fugindo. Que todos se espalhem. Fiquem de olho na estrada. Ele só tem uma saída." De volta dentro do SUV, Jonathan aumentou a velocidade. A estrada se curvou bruscamente e o carro saltou sobre pedras e raízes. Sofia agarrou a maçaneta da porta. "Jonathan, desacelere. Por favor, precisamos pensar." Jonathan socou o volante com a mão. "Pensar é o que nos trouxe até aqui. Eu deveria ter saído dias atrás." Sofia se inclinou mais perto. Sua voz tremia. "Se você continuar assim, alguém vai se machucar." Jonathan olhou para ela com um olhar repentino e duro. "Alguém já se machucou." Ele estendeu a mão sob o assento e puxou uma pequena pistola. Sofia ofegou e se encostou no assento. "Jonathan, não. Por favor, guarde isso." Ele apoiou a pistola em seu colo. "Eles não vão me pegar vivo. Eu não vou deixar que me arrastem na frente das câmeras, como se eu fosse um criminoso." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. "Jonathan, você não pode fazer isso. Isso só vai piorar tudo." Ele a ignorou e pisou fundo no acelerador. Ao dobrar uma curva, luzes brilhantes de faróis apareceram à frente. Um carro de patrulha. Jonathan praguejou e pisou nos freios. O SUV derrapou até parar. Antes que ele pudesse reagir mais, outro par de faróis acendeu por trás. Eles estavam encurralados. 2 oficiais saíram do carro de patrulha da frente com as mãos levantadas e suas lanternas apontadas para o SUV. O oficial com o megafone deu um passo à frente. "Jonathan Kane, saia do veículo com as mãos para cima. Faça isso agora." Sofia agarrou o braço de Jonathan. Por favor, escute, não precisa terminar assim." Jonathan não respondeu. Seus olhos escanearam a área, a floresta, a estrada, os oficiais, a pistola em seu colo. O pânico cresceu dentro dele, contorcendo sua expressão em algo frenético e perigoso. Os oficiais se aproximaram com passos cuidadosos. Um deles se aproximou do lado do motorista com cautela. "Mantenha suas mãos onde eu possa ver. Não faça movimentos bruscos." A respiração de Jonathan se tornou irregular. Sua mente corria, seu orgulho gritava. Seu medo o consumia completamente. Sofia tentou pegar a pistola. "Jonathan, me dê." Ele a afastou bruscamente. Ela soltou um grito de desespero. "Eles vão te matar! Por favor, pare!" O policial na porta deu mais um passo. "Senhor, largue a arma se tiver uma. Saia do veículo agora mesmo." Jonathan tomou sua decisão. Ele levantou a pistola e atirou pela janela aberta. O tiro ecoou pela floresta. O policial caiu no chão com um grito de dor.
Sofia gritou e cobriu os ouvidos. Os outros policiais se abrigaram atrás de seus veículos. "Tiros!" gritou um deles no rádio. "Oficial caído, solicitando reforços imediatos." Jonathan pisou fundo no acelerador. O SUV disparou para a frente e derrapou descontroladamente, passando pelo carro de patrulha. Sofia se agarrou ao assento, soluçando incontrolavelmente. Atrás deles, as sirenes explodiram. Luzes vermelhas e azuis piscantes rasgaram a escuridão. Os rádios crepitaram com relatórios urgentes. A perseguição havia começado com força total. O rosto de Jonathan se contorceu de raiva e desespero. Sofia tremeu de medo ao perceber o que ele havia feito. Este não era mais um homem em fuga. Este era um homem que havia cruzado a linha final. A perseguição terminou com o brilho ofuscante dos faróis e o rugido das sirenes da polícia rasgando a floresta. O SUV de Jonathan Kane derrapou de lado na estrada de terra congelada e colidiu com um tronco caído. Os policiais cercaram o veículo com armas em punho, suas vozes ecoando entre as árvores. "Mãos onde possamos ver! Não se mova!" Jonathan bateu a cabeça no volante durante o impacto. Sangue escorria de um corte acima de sua sobrancelha. Sua respiração estava superficial. Sophia Grant gritava ao lado dele, agarrando o painel como se fosse a única coisa que a ancorava na realidade. As portas foram escancaradas por policiais com equipamento tático. Jonathan foi arrastado para o chão frio, sua bochecha pressionada contra a lama congelada e suas mãos torcidas para trás, enquanto as algemas se fechavam. "Você está preso!" disse um policial lendo seus direitos Miranda. Jonathan tentou levantar a cabeça, mas uma bota pressionou suavemente, mas firmemente, entre suas omoplatas para mantê-lo no chão. Sofia foi puxada do banco do passageiro e imobilizada contra a lateral do SUV. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela implorava: por favor, eu não atirei em ninguém, por favor." Paramédicos correram para o policial ferido que havia sido baleado antes. Mais unidades chegaram, iluminando o local com holofotes através da floresta. O caos girava com barulho e urgência, mas o mundo de Jonathan havia se reduzido a uma confusão de pânico e humilhação. Em questão de minutos, ele foi levantado e empurrado para a parte de trás de um carro de patrulha. A porta bateu, trancando-o em uma gaiola metálica de derrota. O caminho até a delegacia pareceu interminável. Jonathan pressionou a testa contra a janela fria. Ele podia ver seu reflexo, pálido e trêmulo, mal reconhecível. Pela primeira vez, o medo ofuscou sua arrogância. Quando chegaram, os policiais o escoltaram para dentro. As luzes fluorescentes severas revelaram a exaustão marcada em seu rosto. Eles abriram a porta da sala de interrogatório e o forçaram a sentar em uma cadeira de metal. A sala parecia mais fria do que a floresta. Uma mesa, uma única luz no teto, uma câmera na parede. Nada mais. O detetive Harris entrou com uma pasta grossa. Ele a colocou na mesa sem falar. Jonathan tentou sentar-se ereto, mas seu corpo tremia de adrenalina e raiva. O detetive abriu a pasta. "Jonathan Kane", ele disse. "Nós o acusamos de múltiplos crimes. Tentativa de homicídio, agressão grave, disparo de arma de fogo resultando em lesão a um oficial da lei, violência doméstica e fuga da prisão." Jonathan engoliu em seco. "Ellie mentiu", ele disse. "Ela sempre mente." O detetive deslizou uma fotografia pela mesa. O pescoço machucado de Ellie olhou para ele. "Isso não é uma mentira", disse Harris. "Isso é tentativa de assassinato." O maxilar de Jonathan se apertou. "Ela fez isso consigo mesma. Ela é dramática. Você não a entende." Outra fotografia apareceu.
Esta mostrava o monitor de oxigênio. Os números estavam perigosamente baixos. Você quase a matou, disse Harris. Jonathan tentou desviar o olhar, mas Harris colocou outra evidência na mesa. Gravação de câmera da sala pré-operatória. Você a estrangulou? Está tudo gravado. A voz de Jonathan quebrou. Ela me atacou primeiro. A expressão do detetive endureceu. Sua esposa estava inconsciente quando a equipe médica chegou até ela. Ela estava lutando pela vida. E você foi quem a colocou lá. Jonathan bateu o punho na mesa. Você não sabe nada sobre minha vida. O detetive se inclinou para a frente calmamente. Eu sei que você atirou em um policial esta noite. Isso sozinho garante que você não sairá deste prédio como um homem livre. A respiração de Jonathan ficou irregular. Suor pingava pela lateral de seu rosto. Seus olhos se moviam rapidamente pela sala. Ele percebeu que não tinha controle ali. Nenhuma vantagem. Nenhum poder. Horas depois de se recusar a responder a mais perguntas, Jonathan foi escoltado para a área de detenção. 2 guardas abriram a porta pesada e o empurraram para dentro. A sala estava mal iluminada e continha vários outros detentos. Alguns estavam sentados em bancos. Outros se apoiavam na parede com rostos endurecidos. Um dos homens olhou para cima. O reconhecimento brilhou em sua expressão. Não é aquele cara do noticiário, ele disse. Aquele que estrangulou a esposa grávida. Jonathan enrijeceu. Ele procurou um guarda, mas ambos já haviam saído. A porta da cela bateu com um estrondo metálico atrás deles. Outro homem se levantou, mais alto e mais corpulento que Jonathan. Seu olhar era frio. Você pôs as mãos em uma mulher carregando seu filho, ele disse. E você acha que pertence aqui conosco? Jonathan recuou. Não me toque. O homem alto se aproximou. Você é o pior tipo de covarde. Jonathan o empurrou. Foi um erro. Em segundos, 3 detentos o cercaram. Um punho atingiu o estômago de Jonathan, tirando seu fôlego. Outro homem o agarrou pela camisa e o empurrou contra a parede. Jonathan ofegou enquanto os nós dos dedos atingiam seu maxilar. Seu corpo escorregou para baixo, desabando no banco. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava proteger o rosto. Alguém o agarrou pelo pescoço e rosnou em seu ouvido. Homens como você não duram aqui. Um último soco atingiu sua bochecha. Jonathan desabou no chão. Os detentos recuaram apenas quando os guardas correram para dentro, gritando para que se afastassem. Jonathan estava deitado no cimento frio, machucado e tremendo. O sangue escorria de seu lábio. Sua respiração soava rouca de dor. Ele foi arrastado para uma cela de detenção solitária para evitar mais agressões. A porta se fechou atrás dele com um estrondo metálico áspero. Ele se sentou encurvado no banco estreito, seu rosto inchado e roxo, cada respiração um lembrete de sua queda. Enquanto Jonathan sofria as consequências de suas ações, Sophia Grant estava sentada em uma sala de interrogatório diferente. Do outro lado da delegacia, suas mãos tremiam violentamente enquanto ela agarrava um lenço de papel. Ela tentou se recompor, mas o pânico a dominava repetidamente. O detetive Ramírez entrou e colocou um laptop na mesa. Sem falar, ele abriu um arquivo de mensagens entre Sophia e Jonathan. Planos, avisos, falsos álibis, pings de GPS perto da cabana. Tudo apresentado claramente. Os olhos de Sophia se arregalaram. Eu não sabia que ele atiraria em alguém, ela disse. Eu estava tentando ajudá-lo. Eu disse a ele para não fugir. Eu disse a ele para parar. Ramírez continuou a rolar. Você comprou 2 telefones pré-pagos. Você dirigiu até a cabana na semana passada. Você o ajudou a se esconder. Você o ajudou a escapar. Você não é apenas uma testemunha. Você é uma participante. Sophia desabou. Eu estava assustada.
Ele disse que precisava de mim. Eu não queria fazer parte disso. A voz do detetive permaneceu calma. Cada mensagem que você enviou nos ajuda a provar que você estava totalmente envolvida. Sofia enterrou o rosto nas mãos. Seus soluços encheram a sala. Ela havia construído sua vida em torno das mentiras de Jonathan. E agora cada parte dessa vida estava sendo usada contra ela. As horas passaram. Quando os guardas finalmente a transferiram para a cela de detenção feminina, ela caminhava como em transe. Ela afundou no banco com os braços abraçando a si mesma, balançando ligeiramente. Seus olhos estavam inchados de chorar. Mas o medo dentro dela só se aprofundou. Jonathan estava sentado em confinamento solitário, com hematomas se espalhando por sua pele. Sofia estava sentada tremendo na seção feminina. Ambos sabiam que o dia seguinte selaria seu destino. Amanhã o tribunal decidiria tudo. O sol mal havia nascido quando o tribunal começou a encher. Repórteres se aglomeravam nos degraus de mármore, suas câmeras apontadas para a entrada, enquanto barreiras policiais mantinham o público à distância. O caso havia se tornado um dos julgamentos mais seguidos no estado. As pessoas sussurravam sobre ele em supermercados, em cafeterias e em programas de notícias matinais. Um homem que estrangulou sua esposa grávida. Uma amante que o ajudou a fugir. Um recém-nascido lutando por cada respiração. A cidade inteira prendia a respiração enquanto o último dia do julgamento começava. Dentro do tribunal, a atmosfera estava carregada de expectativa. Jornalistas enchiam os bancos. Advogados preparavam seus arquivos. Oficiais de justiça estavam perto das portas com expressões firmes. Na frente da sala, o juiz revisava uma pilha grossa de documentos, seu rosto severo e indecifrável. Jonathan Kane entrou vestindo um macacão de prisão do condado. Seu rosto não havia sarado. Sua bochecha inchada pelo soco, o corte acima da sobrancelha e as olheiras sob os olhos revelavam tudo sobre a noite que ele passou na cela de detenção. Ele manteve o queixo baixo enquanto os policiais o levavam para a mesa do réu. A sala zumbia com reações abafadas. Momentos depois, Sophia Grant foi escoltada para dentro. Seus ombros estavam curvados para a frente, e seus olhos estavam injetados de sangue por dias de choro. Ela parecia menor do que nunca. Ela se sentou ao lado de seu defensor público, que sussurrava instruções que ela mal parecia ouvir. Linda Dawson sentou-se na primeira fila da galeria. Ela mantinha as mãos cruzadas no colo. Seu coração batia forte, mas seu rosto permanecia resoluto. Ela carregava a expressão de uma mãe que havia resistido à tempestade mais escura de sua vida e se recusava a se curvar novamente. Ela olhou para a porta privada, onde uma equipe de transporte hospitalar esperava com uma maca. Ellie havia sido trazida para o tribunal em uma ambulância e descansava em uma sala separada por perto. Ela estava muito fraca para comparecer à audiência, mas queria estar presente, mesmo que por trás de uma parede. O juiz bateu o martelo uma vez. Este tribunal está agora em sessão. O promotor se levantou. Ele começou a apresentação final com autoridade calma e firme. Senhoras e senhores do júri, ele disse, hoje vocês verão a imagem completa das ações do réu. Este não é apenas um caso de um homem que perdeu a calma. Este é um padrão de crueldade calculada, culminando em um ato que quase tirou a vida de uma mãe e de seu filho não nascido. Ele exibiu a primeira evidência na tela. O tribunal ficou em silêncio enquanto o vídeo granulado da sala pré-operatória era reproduzido. As mãos de Jonathan estavam claramente em volta do pescoço de Ellie. O rosto dela perdeu a cor. Suas pernas chutaram fracamente antes de ela desabar.
A equipe médica correu para dentro. O apito do monitor ecoou pela sala. Suspiros de espanto se espalharam pela galeria. Jonathan encarou a mesa, recusando-se a olhar. Então vieram as fotografias dos ferimentos de Ellie. Hematomas marcavam seu pescoço em vermelho profundo e roxo. O relatório de oxigênio mostrou o quão perto ela havia estado de perder a consciência permanentemente. O promotor apresentou a documentação do parto de emergência e a condição frágil do bebê prematuro. Ele continuou. Jonathan Kane não apenas feriu sua esposa, ele quase tirou 2 vidas. Ele desviou sua atenção para a segunda ré. Quanto à senhora Grant, o papel dela não foi passivo. Ela ajudou ativamente o Sr. Kane a evadir a lei. Ela preparou um esconderijo. Ela comprou telefones descartáveis. Ela coordenou momentos de fuga. Essas ações obstruíram a justiça e colocaram o público em perigo. Uma gravação da mensagem frenética de Sophia para Jonathan foi reproduzida. O tribunal ouviu enquanto ela o avisava para fugir e o instruía a abandonar a cabana. A mensagem terminou com sua voz trêmula dizendo que ela cuidaria das coisas. O promotor deu um passo para trás. A evidência fala por si. A primeira testemunha chamada foi o médico da UTI que tratou Ellie. Ele explicou a emergência. Ele explicou os sinais médicos de estrangulamento. Ele explicou a perigosa queda de oxigênio e o risco imediato para mãe e filho. Sua voz clínica tornou os detalhes ainda mais arrepiantes. A próxima testemunha foi o policial que havia sobrevivido ao tiro de Jonathan. Ele mancava ao entrar no tribunal. Ele descreveu o momento em que se aproximou do SUV, o brilho da arma, a dor, a queda. Sophia cobriu a boca com os dedos trêmulos enquanto ouvia. Finalmente, Linda Dawson subiu ao estrado. A sala silenciou, enquanto ela avançava com passos medidos. Quando ela se sentou, sua voz era calma, mas cheia de profundidade. Eu vi minha filha deitada na mesa, ela disse, o rosto dela ficando azul. Ela não conseguia respirar. Eu fiquei fora da sala me perguntando se eu a estava vendo morrer. Sua voz quebrou ligeiramente, mas ela permaneceu forte. E então eu segurei meu neto na UTI neonatal. Ele era tão pequeno, tão frágil. Os médicos me disseram que ele talvez não sobrevivesse. Tudo por causa do que aconteceu naquela noite. O júri ouviu em silêncio. Alguns seguraram as lágrimas. Jonathan se mexeu desconfortavelmente, mas não levantou o olhar. Quando a defesa teve sua vez, Jonathan escolheu falar. Sua voz vacilou entre raiva e desespero. Ela inventou coisas, ele disse. Ellie era instável. Ela me atacou. Eu fui a vítima. Tudo isso está exagerado. O promotor objetou imediatamente. O juiz confirmou. Jonathan continuou, suas palavras jorrando em arroubos desorganizados. Todos estão contra mim. Eu não pretendia que nada acontecesse. Eu perdi o controle porque ela me forçou. Eu não sou o monstro que eles dizem. O tribunal permaneceu inalterado. Ninguém acreditou nele. Sophia teve a chance de falar em seguida. Ela chorou durante a maior parte de sua declaração. Eu não queria nada disso, ela disse. Eu estava assustada. Eu tentei ajudá-lo porque pensei que ele me amava. Eu não sabia que ele iria tão longe. Mas cada palavra que ela disse contradizia as mensagens, o planejamento e a evidência. Ela escondeu o rosto nas mãos, enquanto o promotor desmantelava seu testemunho ponto por ponto. Finalmente, o juiz convocou a sentença. A sala prendeu a respiração. Jonathan Kane, disse o juiz. O senhor é considerado culpado de tentativa de assassinato, agressão grave, violência doméstica, fuga da prisão e atirar em um oficial. O senhor está, por meio desta, sentenciado a 35 anos em uma penitenciária federal, sem possibilidade de libertação antecipada.
O rosto de Jonathan afundou em uma quietude vazia. Suas mãos tremeram. Os policiais se aproximaram dele, garantindo suas algemas. O juiz se virou para Sofia. Pelo seu papel em ajudar e instigar o réu, e por obstrução da justiça, a senhora está sentenciada a 15 anos em uma instalação federal, elegível para redução de tempo após 10 anos. Sofia desabou em sua cadeira, soluçando incontrolavelmente enquanto era escoltada. O julgamento havia terminado. Linda saiu da sala do tribunal em silêncio. Ela caminhou para a sala médica privada, onde Ellie descansava. O quarto estava escuro e o zumbido suave do equipamento médico criava um ritmo tranquilizador. Ellie abriu os olhos quando sua mãe entrou. Ela estava fraca, mas um leve sorriso apareceu em seus lábios. Ele se foi, sussurrou Linda. Acabou. Ellie assentiu com lágrimas se acumulando em seus olhos. Linda a ajudou a se sentar um pouco. Uma enfermeira entrou com uma atualização. A condição do bebê havia se estabilizado. Ele havia aberto os olhos pela primeira vez. Linda seguiu a enfermeira até a UTI. Ela parou em frente à incubadora. O minúsculo bebê estava dentro, respirando de forma constante com a ajuda das máquinas. Ela colocou a mão no vidro. Vocês estão seguros agora, ela sussurrou. Ambos estão seguros. A luz do sol filtrava-se pela janela, enchendo o quarto com um ouro quente. Pareceu o verdadeiro começo da cura. A escuridão havia passado e uma nova vida havia começado. Se você gostou desta jornada de violência, fuga e a justiça implacável de uma mãe, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. Dê um gostei neste vídeo para nos mostrar o seu apoio e deixe um comentário nos dizendo qual foi a sua parte favorita. Lembre-se, a força para lutar por quem amamos reside em nós. Nunca subestime o poder de uma mãe brasileira que se recusa a deixar que o medo vença a verdade,